Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a coragem, a bravura dos Cavaleiros Templários em tempos difíceis, como nós estamos passando agora. Então aproveite sua quarentena e assista o canal Fatos Maçônicos. Tem uma pancada de vídeos aí para você ampliar a sua visão sobre esses aspectos ligados à ordem maçônica. Então é o seguinte, né? Caso você não seja um inscrito, já sabe o que tem que fazer, faça a sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos. É super simples, é só clicar no botãozinho vermelho. Me ajude aí, dê o seu like, ative as notificações, compartilhe nas suas redes sociais aqui, conteúdo de qualidade, com propriedade. E também, né, caso queira ser um membro, agora tem o botãozinho de membro ali, ó, tem bastante material, tem vídeos exclusivos aí sendo colocados periodicamente, tem material bacana lá, só baixar. Beleza? Tem bastante coisa ali e explicativa também, né? Bastante explicação em vídeos ali, né? Para quem tem paciência, né? Que as aulas lá às vezes levam meia hora, 40 minutos. Então, porque o assunto torna-se mais robusto, é uma outra perspectiva, né, de trabalhar com vídeos, né? E também, claro, se você busca um aprofundamento nesse quesito, né, nesse tema fantástico que é a ordem maçônica, quer entender de fato, então adquira o curso Entenda a Maçonaria. Tá aqui na descrição do vídeo, você já sabe, né? É um curso em EAD, tem uma pancada de aulas lá, ele tem um viés assim histórico-antropológico para de fato entender o desenvolvimento dessa sociedade com uma série de detalhes lá, para você que quer entender de fato como se desenrolou a história da ordem maçônica no mundo. Então adquira. Então o que acontece, né? Estamos passando obviamente aí por tempos muito difíceis, de grande responsabilidade, a qual nós temos que ter a consciência disso, né? Se você não quer cuidar da sua saúde, então pense nos seus entes queridos, certo? Não quer cuidar da sua saúde, pense nos seus filhos, na sua esposa, a esposa pense no seu marido, nos entes mais velhos, né? Pais, avós, certo? Porque eles são mais sensíveis, né? Tanto crianças quanto adultos, pessoas com idade mais avançada, tem mais perigo. Então fique em casa, fique preso em casa, fiquem preso em casa, fiquem em quarentena aí. E me veio à mente justamente essa questão, né? Nós estamos aí enfrentando um inimigo invisível, né? Na época veio sempre a questão é a seguinte, né? Quando eu tenho alguns graus aí templários de algumas instituições, né, maçônicas, graus maçônicos, né? Eu fiz aquele livro lá, Cavaleiros Templários de A a Z. Caso não conheça, eu tenho esse trabalho também que é um estudo a respeito dessa questão da história dos Cavaleiros Templários de fato, né? O que aconteceu de fato. Então tem algumas vertentes lá que acabam se apresentando, né? Uma dessas vertentes é a ordem maçônica, né? Templária maçônica, são graus superiores, né? Além do grau de mestre maçom, certo? Que são trabalhados nessa temática templária. Então existem priorados, existem algumas instituições aqui no Brasil, certo? Fora do Brasil também, né? Falando nessa linha de maçonaria. E uma das coisas que é muito interessante, obviamente, né? Para você ser um templário, você passava por uma espécie de uma iniciação, a gente pode falar desse jeito, né? Então você fazia um juramento que ia trabalhar na ordem, certo? Basicamente era esse o juramento, né? Que você ia prestar a lealdade à ordem dos Cavaleiros Templários, certo? E também, obviamente, a todo o regramento, né? Então existe lá o regramento, lá no livro está o regramento também dos Cavaleiros Templários, e o que eu queria chamar a atenção que era assim, né? O sujeito era um Cavaleiro Templário. E daí, dentro da ordem dos Cavaleiros Templários, que é uma ordem interessantíssima de verdade, né? Tem até aquele símbolo, né? Que é muito confundido, uma série de símbolos dos Cavaleiros Templários, eles acabam ocasionando confusões, né? Eu já falei alguma coisa aqui, tem até um playlist aqui no canal só sobre Cavaleiros Templários. Então tem aquele símbolo lá de dois cavaleiros em um cavalo, né? Daí nossa, as mais variadas interpretações que o pessoal fala, né? Que eles eram pobres, né? Porque o nome original era Os Pobres Cavaleiros de Cristo do Templo de São João de Jerusalém. Então tem esse tipo de linha de entendimento, mas a verdade é que esse símbolo, por exemplo, é um símbolo que apareceu posteriormente, essa questão templária, vamos por assim, né? E ele representa a dupla natureza da ordem dos Cavaleiros Templários. Sim, porque ela foi a primeira ordem que era uma ordem militar e religiosa. Então naquela ocasião
quando surgiu a ordem, aquilo foi um avanço fantástico para aquele período, porque até então as ordens eram religiosas e muitas tinham outro objetivo, que por exemplo eram cuidar de hospitais, né, hospitalários. Então eles já existiam, cuidavam de doentes, mas guerreiros não existiam, né? Então nós tínhamos basicamente lá os belatores, que eram os lutadores, né? Os oratores, que eram os sacerdotes, e os laboratores, que eram os camponeses ali que viviam em volta dos feudos, dos reinos, aí, dos castelos, assim, resumidamente falando, né? Isso é um assunto bem amplo, porque existiam várias formas de configuração das comunidades, certo? Mas basicamente era um castelo, tinha um rei, um lord, ok? E tinha um povo em volta, e o povo trabalhava e estava na tutela daquele determinado rei, lord, enfim, né? aquela autoridade, e eles ficavam trabalhando, e o rei enfim, dava a proteção para eles, né? Depois surgiu essa ordem dos Cavaleiros Templários veio quase, podemos entender assim, como um terceiro poder, eu ia mostrar dois, não, terceiro. Por que terceiro, né? Porque o primeiro era o monarca ali, vamos pôr, resumidamente, independente do tamanho da comunidade, vamos pôr um monarca ali, certo? O segundo, obviamente, era a Igreja Católica Apostólica Romana, e o terceiro veio surgindo assim os Cavaleiros Templários. Então eles tinham até algumas estruturas um pouco separadas, mas davam proteção, né? Eles tinham os trabalhos que eram variadíssimos, né? Dentro da comunidade, certo? Eles tinham um espaço em separado aí do reino em si, né? Do reino em si. Usavam armas, né? Que nesse, olha, ali tem umas espadas ali na minha decoração. E aqui até vou falar um pouquinho dessa questão da decoração, né? Então você veja, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, para quem não sabe, eu tenho uma coleção aí de armamentos, aí. Espadas, né? Coleção de espadas. Aqui tem duas, tem mais uma ali em cima, tem um punhal ali. Daí tem meu contrabaixo aqui também, que está enferrujando as cordas aí de falta de tocar, né? Daí eu tenho olha ali, a minha corujinha, né? Minha corujinha. E as flores representando o renascimento, né? A vida que renasce, a vida que flui, a vida que embeleza. Então, a coruja, ali não é a coruja dos Illuminatis, não, para o pessoal, é a coruja da sabedoria, o nome dela é Sofia, a coruja de Atena, era o animal de estimação da deusa da sabedoria. E as espadas, né? A espada, eu já até fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito dessa questão, né? Ela é uma questão prática, né? De luta e tal, né? Tem os dois gumes ali, né? Nesses modelos que eu tenho aqui são espadas de 2 gumes, certo? Ali é um modelo, aquela preta ali é uma espada templária, a outra que está aparecendo ali ali no batente redondo, ali naquela proteção redonda é uma espada martinista, certo? E tem uma outra espada maçônica ali em cima ali. Não vai dar para ver agora, não vai dar para ver. Mas enfim, né, eu gosto muito dessas, e daí tem os punhais ali, tem alguns punhais por aqui também, né? Gosto muito desse tipo de armamento, vamos pôr desse jeito. E os Cavaleiros Templários tinham um lance interessante, na verdade, que era justamente esse, né? A questão essencial dessa ordem, certo? Como eu falei, eles eram belatores, eram guerreiros. Então, a função, até vista lá pelo Hugues de Pain, que foi o primeiro, né, a pessoa que começou a organizar toda essa questão dos Cavaleiros Templários, foi o primeiro Cavaleiro Templário, né? Primeiro Cavaleiro Templário. Ele a função fundamental, né, veio de uma experiência dele, na verdade, né, que ele fez uma viagem. Ele, Hugues de Pain, junto com Hugues de Champagne, né, que era um nobre lá da França. Eles vieram lá da Europa, foram para a Terra Santa, passaram alguns anos lá, né? Depois ele retornou e montou posteriormente a Ordem dos Cavaleiros Templários. Então ele teve como inspiração, sem dúvida nenhuma, né? Justamente o caminhar, certo? Essa peregrinação que ele acabou fazendo, né, junto com o Hugues de Champagne, chegou na Terra Santa, sentiu aquela, vamos pôr de forma bem geral, assim, aquela aura
espiritual da Terra Santa, imagine, né, na questão da devoção, e naquele momento já existiam, né, as 3 religiões ali e tal, né, mais ou menos convivendo em determinados aspectos ali, né. Então sentiu-se tocado, né, e viu um problema. Na verdade, ele fez a Ordem dos Templários para resolver um problema, que era justamente aquela questão de proteger, né, os peregrinos que tinham essa vontade de ir para a Terra Santa, sabe? Então a Ordem foi montada essencialmente para essa função, né? Depois surgiram um monte de teorias e viagens aí, né? Existem muitas viagens nessa história toda, mas a função essencial era justamente essa. E os Cavaleiros Templários, eles ficavam naquelas trilhas, né? Cuidando das pessoas, às vezes caminhando junto, né? Um determinado um pedaço lá de caminho, né? Fazia um caminho junto com esse pessoal, né? E não vamos entrar em outras pormenoridades que existiram lá naquela ocasião, né? A questão do dinheiro, deles deixaram o dinheiro na França, por exemplo, e irem sacar lá, existia esse tipo de coisa, né? A questão do banco, dos primeiros bancos, né? Que foram fundados, do intercâmbio, do câmbio, melhor falando, do câmbio de moedas, né? Que também ajudou bastante os Cavaleiros Templários, essas diferenças de câmbio, né? Que o cara colocavam dinheiro lá e sacavam determinado, tinha uma custódia administrativa e tinha essa diferença de câmbio que acabava ficando para os Cavaleiros Templários, né? Então o que acontecia? Os bandidos, com o tempo, né, com o tempo foi passando, né, eles ficaram com medo, né, deixaram de assaltar os peregrinos, porque o Cavaleiro Templário, ele era uma pessoa, certo? Sendo padre ou não, posso falar com isso com mais detalhes em outra ocasião. Ele chegava, se viesse um bandido na sua frente, por conta até do juramento, da honra e sabe, da força espiritual que ele tinha, se viesse 3 bandidos, ele enfrentava, até 3, né? E a regra falava isso, né? Até 3 você vai pro pau com o cara. Então ele sacava a espada e ia proteger as pessoas, até 3 pessoas. Então viesse 3 pessoas em cima de um Cavaleiro Templário, ele tinha por obrigação fazer essa batalha, né? Não podia fugir, né? A partir disso, daí se surgissem mais pessoas, ele tinha o direito de fugir, senão ele tinha que enfrentar. Então, momentos de fato difíceis, né? Momentos de fato difíceis que eles passaram. Como que a gente está passando? Então, o que eu estou querendo falar com tudo isso? Contei, né, alegoria, que é uma história, na verdade, né? Fiz uma alegoria com relação a essa história dos Cavaleiros Templários, mas nós temos que ter a nossa honra como ser humanos, como eu falei no começo, tem que ter responsabilidade também, sabe, como ser humano. Tem que estar preparado para a guerra e armado, né? Os Cavaleiros Templários usavam a sua espada, né? Usavam suas armaduras. Hoje nós temos que usar o nosso álcool gel e nossas luvas. Se você for sair aí, não estou de luva aqui agora, porque estou aqui dentro da minha quarentena, certo? E também temos que ter coragem para enfrentar esse período de bastante dificuldade. Não podemos titubear, sabe? E como é que a gente consegue isso daí? Uma coisa fantástica que só o ser humano tem, com a nossa fé. Então, fé em Deus, força, pense como um Cavaleiro Templário. É essa a mensagem que eu queria passar. Fico até emocionado com isso. Deus nos abençoe, né? Então, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha recebido essa ideia de uma forma muito aberta e que ela tenha tocado a sua consciência. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Espero você no meu próximo vídeo. Um fortíssimo e grande abraço.